Agora na TV Guia do Ator, interpretação e memorização, duas das mais importantes bases para o ator. No programa de hoje, conversamos com os atores Brian Penido Ross e Zé Carlos Machado, que encaram um monólogo de quase 40 minutos cada um no drama Retratos Falantes, que está em cartaz aqui em São Paulo. Os atores falaram como fazem para decorar seus textos, qual a importância dessa etapa em seus processos e como que é a evolução do texto até a cena. Confira, aqui na TV Guia do Ator. Nessa edição, vamos falar a melhor cena. Você se acha muito superior, não é, Gwen Whittaker? Mas não é, não. Eu sei muito bem que tipo de revistas você... Aqui no Grupo Tapa a gente trabalha de uma maneira bem diferenciada. A gente ensaia bastante tempo, a gente estuda bastante tempo, então nunca é uma coisa assim de uma hora para outra, montar para ficar pronto semana que vem, né? Então o Eduardo traz, a gente geralmente começa a trabalhar na tradução, isso é uma das coisas que a gente faz, a gente traduz juntos, e aí a gente fica discutindo as palavras, olha no original, olha no inglês, olha no francês, olha no espanhol, de tal maneira que quando chega na hora de começar a ficar de pé, o texto já está muito compreendido. Esse texto, por exemplo, esse monólogo, Retratos Falantes, que fala de uma personagem que tem ações ocultas, é uma pessoa comum, como qualquer um de nós, mas tem algumas ações ocultas, escondidas, que quando se revelam, elas podem até nos assustar, né? Porque nós estamos mexendo com um assunto tabu, uma questão tabu. Então, esse texto especificamente, desse monólogo, como é que eu ia ensaiando? Eu ia pegando o texto, eu lia, é um texto que de alguma maneira me provocava, então estudava alguns trechos lá da frente, ou de trás, ou do início, não necessariamente na ordem, e começava a contar para eles, para os companheiros do espetáculo, começava a contar. Eu ia falando exatamente o texto para as pessoas e via que alguns dos meus companheiros ficavam assustados e pegavam, aquilo tinha alguma ressonância, inclusive física e emocional. Porque como a personagem mexe com questões muito delicadas, eu via então que o texto ele já tinha, vamos dizer, alguma ressonância ali. Ele estava dizendo alguma coisa e só o texto em si já estava, vamos dizer, favorecendo eu contar aquela história. A coisa de peculiar que teve Retratos Falantes é que eu tive que visualizar aquilo tudo que eu conto. Então o problema não era decorar. O problema era visualizar, porque eu tenho que narrar para a plateia. Então, eu entrei no bar, o bar era todo vermelho, as luminárias eram vermelhas, as toalhas eram vermelhas, os pratos eram vermelhos, em cima da mesa potes de plástico imitando tomates vermelhos também. Então, eu ficava lendo e ficava imaginando. Eu tinha que imaginar aquele bar. Tudo que eu conto no Retratos Falantes, que é uma narração de 40 minutos, eu fiquei visualizando, fiquei imaginando. Então, eu precisava, mais do que decorar, a dificuldade era visualizar. Aí, uma vez que eu visualizei tudo, eu passo o filminho na minha cabeça e eu conto para a plateia o que eu estou vendo. Eu, de maneira geral, quando quero decorar, eu preciso ler o trabalho inteiro, ler a peça inteira, várias vezes, encontrar um pequeno caminho assim que eu possa sentir para ir decorando. Então, a gente tem que ler muitas vezes, e aí eu vou trabalhando por partes, às vezes só por frases, às vezes eu pego lá no fim, às vezes eu pego aqui no começo, principalmente um texto como esse, que ele não tem um andamento lógico dentro do tempo, do espaço, né? São coisas que acontecem na cabeça dele, foi ontem, foi antes de ontem, foi o ano passado, entende? Então, o que foi ajudando, então, não só para decorar, mas aí, então, a hora que eu me convenci que ia fazer esse trabalho, fomos para
para exercícios físicos, só físicos, e fui encontrando coisas físicas que coubessem dentro de trechos daquela história, tanto as coisas mais distendidas possíveis e quanto as coisas mais minimalistas, que é onde de repente eu achei que queria chegar com o trabalho. Então, esses exercícios também, na medida em que a gente foi fortalecendo, encontrando caminhos para a fisicalidade dessa personagem, foi ajudando também a decorar. E em virtude das circunstâncias, ele foi trabalhado mais ou menos assim. Foi apresentado a primeira vez lá em Portugal, então a gente conseguiu apresentar lá, mas foi numa primeira camada. Depois é que a gente voltou para o Brasil, comecei a verticalizar mais o trabalho e aí me apoderar não só do texto, como me apoderar da linguagem, como me apoderar desse pensamento desse personagem, desse tipo de personagem. Todos os vasos de plantas quebrados. Próxima parada, prisão de Newcastle, provavelmente. Saudades de você, Wilfred. A gente faz teatro de repertório, então a gente tem muitas peças, e eu estou com muitas peças na cabeça, não é só uma, estou com muitas peças na cabeça. E cada personagem, ou cada peça é construída de um jeito. Eu tinha muito preconceito também em relação ao comportamento dessa personagem. Mas à medida em que eu fui estudando, que eu fui vendo às vezes as camadas de dor que tem esses personagens, esse tipo de ação desses personagens, tem organizações aqui em São Paulo, por exemplo, tipo NAAA, em que essas pessoas que têm essas compulsões, geralmente é muito comum delas irem lá pedir ajuda desesperada para isso, entende? Então, a gente vive num mundo muito intolerante também. Esse tipo de personagem, 80% deles sofreram a mesma questão da qual ele está oferecendo perigo para o outro. Quando era criança, por exemplo. Então ele também não foi protegido. Isso, de alguma maneira, foi me... E outras questões, mas conversando com neuropsiquiatras, conversando com psicólogos, conversando com médicos, conversando com a polícia, que é caso policial também, foi fortalecendo a necessidade de eu fazer esse trabalho. Trabalhe voz, trabalhe muito a voz. Falar alto texto, o ator tem que falar alto texto. A gente é um leitor de voz baixa, a gente fica, né? Então, o ator tem que ler. O jovem ator, nem que seja uma notícia de jornal, ele tem que ler alguma coisa todos os dias, ele tem que se acostumar com a emissão sonora do texto. E trabalhar a fala, né? E trabalhar a voz, fazer aula de voz mesmo. Voz, para mim, é a coisa mais difícil. No teatro, eu achava que na TV não era um problema tão grande. No teatro é um problema porque, né, são muitas pessoas. Mas outro dia eu vi numa palestra do Wolf Maia, que foi feita aqui mesmo, e a primeira pergunta que uma atriz, uma jovem aluna fez para o Wolf foi assim, mais ou menos assim: Ô Wolf, qual é a primeira coisa que você olha numa atriz quando manda um material para você? Ele respondeu: a voz. Trabalhe a sua voz. Quer dizer, então, falei, na TV também é assim? Não sabia, achei que o microfone facilitasse, etc e tal. Então, no teatro, sem dúvida nenhuma, a voz é o mais difícil e, pelo visto, na TV também é igualmente importante. Teve uma vez, o Adriano que gosta de lembrar disso, meu iluminador que é ator também, que eu soltei, vamos dizer, vou dar um exemplo assim, soltei da página 3 para a página 8, vamos dizer, né? Porque é muito semelhante a determinadas coisas que acontecem. Dei esse salto lá. Mas quando você está com o texto, com a história, com o personagem razoavelmente bem dominado, você vai encontrando, mesmo falando, é possível você encontrar e voltar, entendeu? E se estabelecer de novo sem que se perca o filtro da história. Já aconteceu também de eu estar falando nos 12 Homens, eu não sei o que, vai chegar na hora de eu dar o texto, a coisa não vem. Antes de eu inventar uma história, porque eu sei do que nós estamos tratando, alguém colocou para mim, então era isso que você estava falando, então era, entendeu? Puxar assim. Então, o trabalho do ator exige uma certa concentração, ludicidade, prazer de estar fazendo as coisas,
mas ela é fundamentalmente um trabalho de solidariedade. Solidariedade no palco, solidariedade completa, solidariedade consigo mesmo. Então, como a gente tem 12 homens, às vezes acontecem até durante o espetáculo, não só comigo, com outros atores, mas já aconteceu coisas assim. Então, isso às vezes se resolve assim. O domínio técnico, quando eu falo domínio técnico, é o domínio do texto, da palavra, da frase, daquilo. Tem que trabalhar, ler. Então, eu faço espetáculo aqui só sábado e domingo, mas exatamente por ser um monólogo, todo dia, todos os santos dias, eu encontro um momento para... Só falei, falar, às vezes articular, brincar. E também descobrir caminhos novos, né? O processo de memorização de texto, construção de personagem em cena pode ter várias possibilidades. Cabe a você, como ator, pesquisar, experimentar e descobrir qual o melhor jeito e o que combina mais com você. Acesse o site Guia do Ator e fique por dentro das últimas novidades do mercado artístico. E também se inscreva aqui no nosso canal, para não perder a estreia de nenhum programa da TV Guia do Ator. Até mais!